Olá, pessoal! Estamos chegando e vamos apresentar para você, como sempre fazemos, o melhor resultado do nosso trabalho para este programa aqui na TV Viçosa. Lembrando que não se deve abrir mão de seu bem-estar. Procure conviver com pessoas que vão acrescentar em sua vida e não subtrair a sua tranquilidade. Dos egoístas, mantenha quilômetros de distância, ok? E a nossa conversa agora é com o vereador Sávio José, do Partido dos Trabalhadores. Como vai, vereador? Tudo bem? Tudo bem, Soninha, vou muito bem. Obrigado pelo convite aqui. Prazer recebê-lo aqui na TV Viçosa. Vereador, qual o seu trabalho que você gostaria de destacar hoje nessa entrevista? Bom, é muito importante esse espaço para conversar com você, com seus telespectadores aqui da TV Viçosa. Dentro das funções lá do Legislativo, Soninha, sempre que a gente vai conversar com um deputado, com um vereador, destacam duas: da fiscalização do Poder Executivo e da confecção das leis, né, de legislar. Mas eu sempre coloco uma função a mais, fora essas duas que são muito importantes, que é a questão da mobilização popular. Levar a população para dentro do poder público para fazer parte dos problemas e propor soluções para a cidade. Eu acredito que uma das marcas desse meu segundo mandato, né, eu já estou com 5 anos e meio de mandato, está sendo tentar aprofundar cada vez mais essa participação popular na Câmara Municipal de Viçosa. No primeiro mandato eu propus muitos projetos de lei, fizemos uma fiscalização pesada. A fiscalização não pode parar nunca, tem que ser contínua, mas do ano passado para cá eu destaco algumas iniciativas que têm levado a população para dentro da Câmara. Eu tive junto da participação de 2 momentos importantes para a cidade, que eu acredito, que são 2 fóruns. O primeiro chama Fórum Lixo e Cidadania, que é uma iniciativa da ITCP, daqui da universidade, e do projeto Interação, junto com as 2 associações que nós temos de catadores de material reciclado. A gente já iniciou esse fórum há 2 anos e uma vez por mês a gente debate a questão da coleta seletiva na cidade e propõe algumas ações para melhorar a coleta que, infelizmente, deixa muito a desejar. Então, nós estamos junto ali com os catadores, com profissionais da área, professores da Universidade Federal, para tentar implementar na cidade, de fato, uma coleta seletiva que vai gerar renda, dignidade para essas pessoas, além, a gente sabe, de beneficiar o nosso meio ambiente. Um outro fórum que eu também estive na linha de frente da criação, a gente chama de Fórum Municipal da Educação do Campo. Viçosa ainda tem 4 escolas municipais na zona rural. E, infelizmente, nos últimos anos, essas escolas estão sendo sucateadas. Então, nós juntamos profissionais de educação, pais, associação de moradores, estudantes das escolas rurais para tentar também propor um modelo de educação rural com qualidade e que seja mais um incentivo para o homem, para o jovem ficar no campo, para a gente frear um pouco essa vinda para a cidade forçada. Todo mundo tem direito de vir para a cidade, Soninha, se isso for uma questão de opção. Agora, o que não pode, o que acontece no Brasil nos últimos 30, 40 anos, principalmente, é as pessoas não terem a opção de educação, de saúde, de lazer, de trabalho no campo e vir para a cidade de forma forçada. Aí isso, o resultado está aí para todo mundo ver, né? As cidades muito cheias, a zona periférica com pouca estrutura. Então, a gente tenta fazer com que a educação do campo seja educação de qualidade, para que as pessoas tenham essa oportunidade lá. Esses 2 fóruns, então, estão funcionando, nós estamos acompanhando lá no nosso mandato e eu acho que podem gerar bons frutos aqui para a cidade. Além disso, a gente também promoveu algumas audiências públicas e eu vou destacar uma, Soninha, se você me permite, claro, que é a do PPA. O PPA é o Plano Plurianual. Todo município, todos os estados da federação tem que fazer esse plano plurianual. É um plano de estratégias para a gestão municipal, no nosso caso, dos próximos 5 anos. Então, quais são as prioridades do Poder Executivo? Quais são as maiores mazelas da cidade? Como que a gente pode articular isso dentro de um planejamento médio, que são 5 anos? Qual o orçamento que vai ser destinado a isso? Então, isso aconteceu no ano passado, todo o Executivo tem que fazer no primeiro ano de mandato, e eu promovi uma audiência pública precedida de reuniões com a comunidade e com setores organizados da sociedade civil, sindicatos, associações de bairros e conselhos municipais. Então a gente pegou a ideia do Executivo Municipal e partilhou essa ideia para a população e recolhemos muitas sugestões.
Então nós apresentamos mais de 70 emendas ao PPA, todas elas fruto de um trabalho coletivo, na ideia de que quanto mais pessoas participarem, melhor são as soluções. Então, a princípio, eu podendo te falar isso, o meu mote principal de trabalho nesses 2 anos está sendo esse. Mês passado promovemos, junto com as 4 paróquias da cidade, o lançamento da campanha da fraternidade desse ano. Desculpa, mês passado não, foi ainda esse mês, foi no começo de março. Foi logo depois do Carnaval, que tem como tema esse ano o enfrentamento da violência pela fraternidade, um problema muito grave da nossa cidade, como nós nunca vimos nos últimos 3 anos, o problema da violência. Então trouxemos as paróquias, chamamos também a Igreja Presbiteriana, convidamos, na verdade, várias igrejas, por ser uma atividade da Semana da Fraternidade, mas também participou com a gente a doutora Ana Flávia, que é do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, defensora pública. Então, Soninha, a gente se esforça muito, eu acho que nós temos uma caminhada bastante grande ainda, para trazer todos os agentes da sociedade para dentro do poder público, para dentro da Câmara Municipal, para a gente conseguir, em conjunto, pensar uma cidade melhor. Porque o cidadão ele tem que ver e sentir e reconhecer a responsabilidade, a parte de responsabilidade que ele tem, não é? Eu entrei na política sim, Soninha. Eu era um jovem ainda que tinha muitas reclamações. Eu acho que é até uma característica da juventude, né? A gente questiona muito e que bom que é assim. E aí, uma vez, eu me alertei que, além de questionar e de reclamar, eu podia procurar também fazer parte e tentar ajudar com o que eu sei, ou o que eu posso aprender, ou o que eu posso correr atrás. Então, foi nesse desejo de participar mais que hoje eu estou no cargo de vereador pela 2ª vez. E aí eu acho que hoje cabe a mim abrir essas passagens, fazer com que a população se sinta, sim, no direito de reclamar, que é um direito dela, mas que também coloque instrumentos para que ela possa participar, para ajudar a gente a encontrar soluções. E dentro desse desenvolvimento social consciente, qual que é a sua expectativa? Olha, Soninha, eu sou um... Já sentiu se teve algum resultado? Eu acredito que sim. Eu sou um eterno entusiasta. Quando todo mundo fala, tá ruim, tá sem saída, eu não penso por aí não, porque eu acho que isso gera desânimo. E a última coisa que a gente pode ter agora é desânimo. Então eu acredito que toda essa movimentação política que acontece no país, infelizmente, na grande maioria das vezes, com más notícias, ela está colocando no cidadão esse pertencimento de eu quero fazer parte, eu posso fazer parte, eu posso opinar. Isso é muito bom, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com o que a gente fala, tem que ter cuidado para procurar informações antes de falar, de participar. O debate ele é muito bom, mas ele não precisa de ódio, ele não precisa de uma rivalidade acerbada, ele não precisa de vingatismo, revanchismo. É porque se todo mundo for pensar igual, não precisa de debate. Não precisa de debate, isso é impossível, né? E que bom que é impossível, porque nós somos pessoas diferentes, claro. Nós ocupamos espaços diferentes, nós temos militâncias diferentes, gostos diferentes, isso tudo pode e deve conviver dentro de uma democracia. Só que, infelizmente, existem os exageros, né? Então, o bom debate, o bom combate é o que a gente incentiva. E aí, esses exageros, eu acho que a gente tem que realmente policiar, denunciar, para que eles não ocorram. Mas eu tenho uma expectativa boa nessas ações que eu falei com você, que a gente está junto com a população. A gente tem tido uma resposta boa. Por exemplo, a questão da coleta seletiva. Se você perguntar para qualquer pessoa em Viçosa, quem não é a favor de coleta seletiva? Faz bem para o meio ambiente, é uma questão de educação ambiental, gera renda para pessoas que precisam. A gente não enterra dinheiro, nem a palavra lixo hoje é mais usada, é resíduo sólido, porque lixo é o que você descarta, quase nada você precisa descartar. Tem a questão do composto orgânico. Então, se você for perguntar para as pessoas, todo mundo é a favor. Se todo mundo é a favor, vamos fazer funcionar? Então, a gente está tendo uma resposta boa, precisa ainda muito mais de uma ação efetiva do poder público, nesse caso, principalmente do SAAI, mas eu estou animado. Eu acho que a gente pode colher bons frutos, sim. O primeiro passo, que é a conscientização, né? E a gente volta a falar da responsabilidade de cada cidadão, já foi dado. Sim, já foi dada e tem que ser constantemente cobrada. Sim. Né? Eu falo por mim, eu até 3 anos atrás eu não separava o lixo da minha casa. E se você me perguntasse se eu era a favor da coleta seletiva, eu falaria com você que sim, mas eu estava fazendo a minha parte. Então foi só quando eu entrei no movimento político dos catadores
que eu vi como Você aquilo foi funciona, entender, eu né? fui entender e cobrar a minha responsabilidade. E aí, quando eu falo isso com amigos, com colegas, você fala, Sávio, mas não adianta muito a gente separar se chega o caminhão do SAAI e coloca tudo junto, e aí não adianta nada separar. Mas a gente tem os postos de coleta também. Né? Se você começar separando, Sonia, o seco do molhado, o ideal seria que separasse tudo. Mas separar o seco do molhado, a própria Acamare, por exemplo, ela tem alguns mecanismos de ir buscar nos bairros, em casa. A gente, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo fazer com que seja uma questão do nosso dia a dia. A partir do momento que aquilo se tornou um hábito, o desenvolvimento dessa ação ela vai muito mais fácil. Vereador Sávio, como este ano é um ano de eleições, não é? Você tem algum projeto diferente? Como que se você vai mudar de algum projeto? Sim, Soninha, a gente recebe essa pergunta várias vezes e até a questão partidária, né? Você tem alguma preferência? Você vai mudar de partido? Está muito decepcionado com isso, com aquilo? A gente não pode ser cego, Soninha, em achar que dentro da casa da gente, ou dentro da família da gente, ou do partido da gente, tudo funciona mil maravilhas. Né? Não é assim em lugar nenhum. Nós temos que ser sempre autocríticos. Só que eu tenho uma identidade. Eu tenho um pensamento, que a gente chama de ideologia, e eu sigo firme nessa minha ideologia, dentro da minha coerência de raciocínio. Eu sempre fui do Partido dos Trabalhadores, nunca me filiei a nenhum outro partido. Já tive diversos convites, inclusive no ano da eleição municipal. Muitos amigos, de forma muito fraterna, pediram para eu sair do PT, porque no PT eu não seria eleito. E eu mantive a minha ideologia, as minhas convicções, estive lá e consegui ser eleito, mas ser eleito também não é de menos, vamos dizer assim. E para esse ano eu mantenho, então, Sonia, a mesma postura ideológica, partidária, de ação. Estaremos na Câmara Municipal cobrando o Executivo, propondo leis. Eu te falei da participação popular, mas a gente não deixa de fazer leis. Esse ano, um mês e meio atrás, posso dizer mais ou menos, aprovamos uma lei de minha autoria interessante na Câmara Municipal, importante, que é a lei do ISS-QN, para profissionais, empresas uniprofissionais. Então você tem um escritório, por exemplo, só de contador, ou só de advogado, ou um consultório só de dentista. Esses profissionais eles estavam pagando a tributação 2 vezes. Eles pagavam um tributo fixo e pagavam pela nota fiscal a cada serviço que eles realizavam. Eu fiz uma legislação, peguei a legislação federal, a gente fez uma coisa bem moderna e colocamos a opção para esse profissional. Ou ele vai pagar por serviço, ou ele vai pagar uma tributação fixa por ano. Então, para incentivar os profissionais a gerarem emprego, a proporcionarem um trabalho de qualidade. Então, a gente continua nesse mesmo mote de incentivar o desenvolvimento, mas principalmente o desenvolvimento humano, solidário, para a gente tentar uma sociedade mais justa. É o caminho que eu encontro. Vereador, foi um prazer imenso falar com você. Agradeço muito a sua atenção ao nosso convite. Espero poder contar com você aqui mais vezes. Eu estou à disposição, eu que agradeço o seu convite. Sempre que a gente puder, nós estamos aqui. Eu queria deixar também a população de Viçosa um abraço, falar que nós estamos lá trabalhando. Quem quiser me encontrar na Câmara, estou todo dia lá, toda parte da tarde, e a gente está à disposição. E dentro de sua mensagem final, se você quiser ressaltar mais algum trabalho seu que porventura não tenha perguntado, pode falar. Tá bom, Soninha, eu agradeço. Eu queria, na verdade, pedir para a população acompanhar mais os nossos trabalhos. Então, se você me permitir aqui, eu vou fazer a propaganda. Nós temos um canal no YouTube, chama Vereador Sávio José. Nesse canal a gente coloca todos os nossos pronunciamentos das reuniões de terça-feira. Tem dia que fala assim, mas o Sávio não falou tão bem, mas o Sávio falou às vezes uma coisa que não tem muito sentido, mas está lá para a população ver. Quando a gente acerta, está lá. Quando a gente erra, está lá também. Eu acho que a gente tem que ser transparente. Somos humanos, né? Com certeza, né? Então eu tenho esse canal no YouTube, chama Vereador Sávio José. E temos também uma página no Facebook, Vereador Sávio José. Eu vou pedir para a população acompanhar, fazer críticas, sugestões, elogios. Estamos abertos. Aí depois a gente manda o VT desse programa para você colocar. Aí nós vamos divulgar lá. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada, vereador. Tudo de bom. Então, pessoal, vamos aos nossos comerciais. Rapidinho, estaremos de volta. Eu queria
queria compartilhar com vocês essa informação, agradecer a cada um. Hoje a Univiçosa já está autorizada a iniciar o curso de odontologia. O vestibular vai ser dia 22 de julho, o início das aulas dia 31 de julho. Então eu tenho certeza absoluta que nós teremos sucesso aí em mais um curso sendo oferecido. Doutor Antonione Moura Benevenuti, reumatologista. Atendimento toda segunda e sexta-feira a partir das 13h30. Rua Professor Alberto Pacheco, 125. Edifício Mandela, sala 702. Telefone 3892-6402. E-mail antonioneb@gmail.com. Alfa Imagem Diagnóstico por Imagem possui 2 recepções com ambientes amplos e confortáveis. Especialista em diagnósticos por imagem, prestando serviço de ressonância magnética, densitometria óssea, raio-x e mamografia com digitalização de imagem, ultrassonografia geral, Doppler e fluxometria. Atendemos Agros, IMAS, Plamuv, Polícia Militar, Promed, Saúde Caixa, GEAP, entre outros. Alfa Imagem. Fica no prédio da antiga Clínica Santa Maria, no bairro de Ramos, em Viçosa. Olha, estamos muito felizes com a autorização de mais um curso na Univiçosa. Engenharia de Computação. Este ano vamos lançar 3 novos cursos: Odontologia, Arquitetura e Engenharia de Computação. Dia 16 de abril começam as inscrições para todos os cursos da Univiçosa. Quero convidar você para participar ativamente do processo de desenvolvimento tecnológico de Viçosa, do Brasil, do mundo. Venha fazer o vestibular dia 22 de julho. Estamos de volta e no embalo apresento para vocês Tiago Santos, fisioterapeuta com formação em osteopatia pela famosa Escola de Osteopatia de Madrid, pós-graduado em terapia manual e controle motor, entre tantas outras especializações que ele exibe no festejado currículo dele. Como vai, Tiago? Tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia, Soninha. Prazer falar com você. Prazer todo meu. Queria te agradecer, né, pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre osteopatia. Né? Então, por que você escolheu osteopatia? Onde você descobriu isso? Isso aí foi um caso curioso, porque eu me graduei em fisioterapia. Na verdade, só voltando um pouquinho, para se tornar osteopata, aqui no Brasil, a gente precisa necessariamente de fazer a formação em fisioterapia. Então, a osteopatia entra como uma especialidade da fisioterapia. Mas aí, voltando, né, entrei na graduação em fisioterapia, até então eu queria trabalhar só com a parte esportiva, muito envolvido com esportes, etc., queria essa área. E aí durante a formação a gente vai conhecendo outras áreas e foi despertando interesse para outras possibilidades. Só que numa metade final da formação em fisioterapia, o então gestor da faculdade, o Selber, que era osteopata, assumiu a coordenação e levou 2 outros colegas que formaram com ele para também ministrar aula para a gente aqui em Viçosa. Eles vinham do Rio toda semana e ministravam aula aqui para a gente, que é o Thiago Esteves e o André Chediek. E aí eu ficava impressionado como é que eles tinham um conhecimento tão amplo do nosso corpo, do funcionamento de tudo, de anatomia, de fisiologia, e apenas utilizando técnicas manuais e uma maca, eles conseguiam fazer coisas absurdas. De pessoas chegar carregada e de repente já sair caminhando, ou de pessoas que têm sintomas há muitos anos e com poucas sessões conseguia resolver. Tudo manual, né? Tudo através de técnicas manuais. E aí eu falei, não, eu preciso de aprender isso. Você empolgou, né? Eu empolguei e falei assim, é isso aí que eu quero para mim. E aí eu carrego até uma gratidão enorme dessas 3 pessoas, né? Porque foi eles que me apresentaram e me incentivaram e até hoje ainda me incentivam muito em relação à osteopatia, que é o que eu faço no meu dia a dia hoje, né? E explica melhor para nós o que é a osteopatia, o que ela faz, para que serve.
Isso. Então, aqui no Brasil, como eu havia dito, né, ela é uma especialidade da fisioterapia, onde a gente vai utilizar apenas técnicas manuais para fazer um processo de avaliação e tratamento. Então, eles têm uma metodologia de avaliação e tratamento que é específico deles, onde a gente procura sempre encontrar a causa do problema, que não necessariamente está onde manifestam os sintomas. Eu vou te dar um exemplo que ilustra bem isso aqui. Uma pessoa me procurou por um sintoma no joelho. Você tem algumas possibilidades para aquele sintoma. Dentre elas, pode ser uma alteração a nível articular do pé, alguma alteração de função a nível do quadril, e aí isso altera toda a biomecânica, sobrecarregando aquele joelho. Então, você pode ter um sintoma instalado no joelho, mas que está sendo causado, proveniente de uma alteração a nível do pé, do quadril, como eu disse, de lombar, porque toda a inervação do joelho parte lá de cima da lombar. Então, ele te dá uma visão mais ampla. Um outro exemplo que eu posso dar, que envolve a parte visceral, que é outra questão que a gente também atua, é muito comum as pessoas apresentarem dores no ombro direito e isso está sendo proveniente de uma alteração hepática. Então, o que a gente aborda durante essa avaliação da osteopatia? Claro, o sintoma é no ombro, a gente vai fazer toda uma coleta de informações e isso pode estar sendo proveniente de alteração a nível articular, muscular, tudo que engloba o complexo do ombro, além de alterações a nível cervical e torácica, que é onde manda a inervação para o ombro, mas tem essa questão hepática, que eu havia dito. E aí tem toda uma explicação neurofisiológica e embrionária que justifica isso. Então, no desenvolvimento mesmo do feto, o fígado partiu de próximo do ombro direito. E aí, claro, né, como o feto desenvolveu, o fígado fica do lado direito, abaixo das costelas, e aí o ombro direito aqui. Mas por essa origem embrionária, tem uma inervação que é semelhante, tanto para o fígado quanto para o ombro. Então, a gente consegue identificar onde está esses pontos de tensão, onde está essa repercussão acontecendo e gerando esse sintoma naquela situação. Mas é um estudo muito minucioso, né? Muito do corpo minucioso. humano. Isso. E a osteopatia até são 5 anos de curso, né? A escola que eu formei são 5 anos. Além da Então, fisioterapia que você fez mais 5. Isso, são 5 anos de formação em fisioterapia e depois mais 5 anos de da osteopatia. Exatamente por isso, a gente vê toda a parte estrutural, separadamente, as articulações de forma geral, mas a gente vê todo o funcionamento da parte visceral e também da parte craniana. E a osteopatia é a junção de todos esses 3 sistemas. E tudo com as mãos? Tudo com as mãos. Que aí, através das mãos, a gente consegue identificar pontos de diferença de tensão, diferença de movimento, temperatura. E aí a gente visa reequilibrar todas essas estruturas e dessa forma a gente consegue favorecer com que o corpo faça o processo de autocura, que é inerente a ele. Então, o nosso papel enquanto osteopatas e, eu falo, profissionais de saúde de forma geral, é tentar dar condições do organismo dele próprio se recuperar. E aí tem até uma frase que é interessante, que a gente usa muito na osteopatia, que é o seguinte: encontra a lesão, trate-a e deixe o corpo agir. Então, você identificou onde começou todo aquele processo, tratou aquela região e tudo que tem relação com ela, e depois você espera um tempo para o corpo agir, né, em função daquilo que foi feito. E nada de remédio, assim, não tem que tomar remédio. A cura pela tecnologia, pela técnica das mãos. Isso, a gente tenta ao máximo evitar que realmente retire os medicamentos. Claro, tem momentos que precisa, sim, de entrar com dependendo do problema, lógico, né? Sim. Claro, mais grave. Mas na maioria das vezes vocês resolvem. A gente tenta evitar, né, que tenha o uso desse medicamento e melhorando todo esse funcionamento do organismo. E das melhora o corpo todo, na verdade. Melhora o corpo como um todo. E o corpo é um todo, né? Tem até uma das leis da osteopatia que fala a unidade do corpo, que tudo se relaciona com tudo. Então a gente não pode fragmentar os sistemas, né? Tudo se interrelaciona. E a partir do momento que uma estrutura não consegue funcionar muito bem, ela pode gerar uma disfunção, uma sobrecarga em uma região um pouco mais distante. E isso acarreta sintomas ou alterações a nível visceral também, né? Tiago, e os benefícios da osteopatia pode ser usado por qualquer pessoa, em qualquer idade? Isso ela é muito abrangente, né? Porque como a gente tem essa visão holística do corpo, né? Acaba que a gente consegue atuar desde um recém-nascido a uma grávida, a atletas, adolescentes e idosos. Recém-nascido também? Recém-nascido também, que é algo muito interessante. Tem várias alterações que são inerentes ali à criança, são comuns apresentadas na criança, mas o que mais chega para a gente são alterações da esfera digestiva.
Então, alterações tipo refluxo, cólica, distúrbios do sono. A criança chora muito, sim. Chora muito, né? Que é uma característica dessa disfunção. Da dor, né? Da cólica. Isso, e através de técnicas manuais, que são extremamente sutis, a gente consegue melhorar toda essa informação que chega às estruturas, no caso de, se a gente falar da parte gastrointestinal, de toda a inervação que chega até ela, da movimentação da víscera, do aporte sanguíneo, que é extremamente importante também para aquela região, e do sistema nervoso autônomo, que é basicamente com técnicas de crânio, né? Então, como consequência disso, você tem a melhora muito grande, né, desses sintomas gastrointestinais, né? Que é uma das principais causas, principais procuras, né, por conta dos pais. Outra procura muito grande é em relação às plagiocefalias nas crianças, que na verdade é como se fosse uma certa, entre aspas, assim, uma deformação do crânio, né? Porque no desenvolvimento mesmo do feto, aqui em Minas a gente usa muito o termo muleira, né? Na verdade a gente chama de fontanelas, que na verdade é um espaço que a gente tem entre os ossos, mas aquele espaço é importante porque o corpo da mulher foi feito para ter o parto normal. E aí a criança tem esse espaço para ele, entre aspas, encurtar um pouco o diâmetro desse crânio, passar pelo canal vaginal e depois que ele nasce, conforme ele chora e ele mama, ela consegue já abrir e soltar novamente. Só que tem alguns casos que ela fica como se fosse encavalada, essa parte óssea, ou uma alteração de movimento, e através das técnicas manuais a gente consegue identificar onde estão esses pontos de alteração e estimular com que ele volte à posição e à movimentação normal. Nossa, que fantástico! Muito legal. Muito, muito bacana mesmo. Coloque em harmonia o corpo inteiro. Coloca o corpo como um todo. E aí é isso que encanta muito na osteopatia, né? Porque a pessoa procura a gente por um sintoma em um local, a gente confere tudo aquilo, mas a maioria dos casos o sintoma não está exatamente onde aquele sintoma se manifesta. E para a cura, assim, geralmente, demora quanto tempo? Isso depende, porque aí depende... Várias sessões, né? Depende de cada caso. Depende de caso em caso, até da condição orgânica dessa pessoa também, porque a parte nutricional, a prática de atividade física é outra coisa que também contribui para favorecer o processo de autocura do corpo, né? Você orienta a prática de atividades físicas? Sim, eu acho que todas as pessoas de todas as idades têm que estar envolvidas com atividade física, né? E aí, assim, falando da gente lá na osteopatia, a gente identifica esses pontos onde tem essa disfunção, trata aquilo e se tiver alguma indicação para a parte nutricional, a gente também encaminha, parte psicológica, outra coisa envolvida, prática de atividade física, que eu acho que é tudo isso que envolve para quando a gente pensa assim em uma saúde plena, né? E como osteopata, você consegue detectar isso? A gente consegue. A gente tem uma metodologia, uma filosofia de avaliação e tratamento que consegue direcionar para onde estão essas disfunções, né? Além de um conhecimento muito amplo em relação à anatomia e fisiologia. Isso é extremamente importante para qualquer pessoa que se interesse em seguir essa área. Porque senão você não vai saber, se você não conhecer a fisiologia profundamente, você não vai saber. A gente não consegue fechar todas essas relações possíveis, né? E aí é um estudo contínuo, assim. Contínuo. Eu falo assim, na verdade, qualquer pessoa da área de saúde, eu acho que tem que estar sempre se atualizando, né? Mas a osteopatia parece que é mais complexa. Agora, a osteopatia, a gente vê que, eu falo por mim, mas de todos os colegas que formaram também, é estudo o tempo todo. O corpo humano é sempre um mistério? Nem sempre. Nem sempre. Algumas coisas a gente consegue identificar, né, e justificar muita coisa, e algumas outras coisas não. Mas os estudos, as tecnologias têm surgido aí dia a dia, né? E na maioria das vezes, quem utiliza da osteopatia consegue a cura? Consegue. Consegue, e normalmente é mais rápido esse processo de recuperação e mais duradouro. Um outro detalhe que acho que eu não frisei aqui ainda, os atendimentos da osteopatia acontecem normalmente uma vez na semana ou a cada 15 dias. Esse espaço pode aumentar. Duração? Isso mais ou menos uma hora. Depende de caso em caso, mas e de cada osteopata, assim, tem pessoas que conseguem desenvolver mais rápido. Mas em média, vamos colocar assim, uma hora. Agora, esse intervalo de 7 dias entre cada atendimento ou a cada 15 dias é exatamente por aquele conceito que eu havia dito da autocura. Então, a gente encontrou aquela disfunção, tratou aquele local e a gente espera o corpo agir. Então, durante esse período, o corpo vai estar se readaptando àqueles estímulos que foram dados e aí, possivelmente, já consegue resolver os sintomas. E aí, com isso, a recuperação é muito mais rápida, né, e duradoura. Obrigadíssimo pela entrevista, amei. Muito Obrigado. bom, aprendi muito com você, como sempre, né? E qual a sua mensagem? Gostaria de agradecer a você, né, mais uma vez pelo convite
e pela oportunidade de falar aqui da osteopatia. E eu gostaria de mandar um abraço. Claro. Pode ser? Fique à vontade. Para quem você quiser. Joia, não posso esquecer da minha mãe, né? Nunca, a primeira da lista. Te adoro, inclusive. Então, um beijo carinhoso para minha mãe. E, mais uma vez, agradecer essas 3 pessoas que foram fundamentais para que eu ingressasse, né, na osteopatia. Que é o Selber, o André Chediek e o Thiago Esteves. Minha família e meus amigos, todos eles já sabem, são outras pessoas que contribuíram também. E um beijo para os pacientes, né? Também. Obrigado pela confiança. Para os felizes pacientes, né? Isso, agradecer eles pela confiança, né? Claro. Isso aí. Tiago, mais uma vez, obrigadíssimo. Obrigado, Soninha. Tudo de bom. E por hoje é só. Voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Obrigada pelo apoio, pela audiência e até lá. Tchau.